Olá pessoal, satisfação estar com vocês novamente, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler em João capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo, né? Então, a luz verdadeira que ele está se referindo é a pessoa bendita de Jesus, né? Esse que ilumina, esse que clareia, né, o caminho de todos os homens que vêm ao mundo. Ajeitando aqui a câmera um pouco para você me ver melhor. E hoje vamos tratar um pouco do budismo, né? A origem do budismo, os fundadores do budismo, como o budismo surgiu e o lugar em que eles crescem mais, né? E é isso, vamos fazer algumas comparações e vamos começar com a história do budismo. O budismo, que é uma seita, como a gente já viu anteriormente, do hinduísmo, né? O budismo, o taoísmo tem a sua origem no hinduísmo. E o budismo, ele é uma religião de grande importância no Oriente. O budismo foi fundado por volta, né, do século VI, antes da era cristã, ou antes de Cristo, por Siddhartha Gautama, o Buda. Buda significa desperto ou iluminado. Então, esse rapaz, Siddhartha Gautama, ele é tido como o iluminado, né? E por ser aberto a todos os grupos sociais, né, culturas e nacionalidade, o budismo tornou-se bastante popular, expandiu-se por todo o Extremo Oriente, chegando também a vários países do Ocidente. De certa maneira, o budismo pode ser considerado uma reação aos rigores do brahmanismo, né? Seus excessos de disciplinas e sua dependência de uma classe sacerdotal inacessível aos homens comuns, né? Então, o que o nosso autor está dizendo é que pode ter sido uma forma de reação, né, ao hinduísmo, porque na classe hinduísta só quem poderia fazer parte eram os sacerdotes, né, que chegavam bem pertinho do Nirvana. Então, a salvação para o sacerdote era bem facinho, né? Já o cara que nascia pobre, né, que era o zapatria mesmo, como se diz, que era a poeira que estava debaixo dos pés do Brahma, ele só ia conseguir o Nirvana através de várias reencarnações. E já o budismo, ele surgiu para suprir essa necessidade que as pessoas comuns tinham de encontrar o Nirvana, né? Como assim? Se eles precisavam chegar ao ponto espiritual mais alto, né, a dificuldade, a dor, o sofrimento ia passar, então para isso eles tinham que passar por várias reencarnações. Já para o budismo não, para o budismo precisava apenas você encontrar o ponto da iluminação, o ponto da sabedoria, né, da inteligência que o Buda encontrou. É bom também que se diga que o Buda, algumas pessoas dizem que ele foi a 9ª encarnação, né? Diz que Siddhartha Gautama, ele morreu por volta dos 80 anos de idade. O Buda, né, segundo a tradição, teria sido cremado e suas cinzas distribuídas pelo território para serem guardadas como relíquias, né, sagradas, e tem isso a partir daí a veneração ao budismo, né? Mas quem foi esse Buda, né? Buda, a gente sabe que é uma palavra que significa iluminado, é um título e não uma pessoa. Então, o Siddhartha Gautama, ele viveu entre o ano 563 e 483 antes de Cristo aproximadamente. Então, são datas exatas. Você pode corrigir isso aí no seu livro que você tem em mãos, né? 563 e 483 antes de Cristo. E o termo Buda é um título, não um nome próprio, significa aquele que sabe ou aquele que despertou. Deriva-se de Bodhat, que significa ele desperta-se ou compreende, né? E se aplica a alguém que atingiu um nível superior de entendimento e a plenitude da condição humana. O Siddhartha Gautama,
o Buda, né? Ele era filho de um Rajá, né? Rajá era o chefe eleito de uma tribo do atual Nepal. Ele casou com uma prima e teve um filho. Aos 29 anos, preocupado com o sofrimento do povo, deixou o palácio em que vivia e tornou-se peregrino. Ele seguiu o caminho tradicional do hinduísmo, estudando com mestres, jejuando e praticando sacrifícios e castigos corporais, junto com 5 amigos que seriam mais tarde seus primeiros discípulos. Então ele passou 29 anos preso dentro de um palácio. Não sabia o que era pobreza, não sabia o que era doença e não sabia o que era miséria. Não que não existisse, mas porque os portões do palácio eram fechados e ele não tinha acesso ao mundo real. O que ele conhecia era a beleza do palácio, né? Então ele não tinha acesso ao mundo real. E aos 29 anos ele saiu para conhecer, né, o povo, né? E lá ele viu as mazelas sociais, né, a doença, ele conheceu o sofrimento, né? Ele conheceu a dor, ele conheceu a miséria, a pobreza. E daí ele passou a ser um peregrino juntamente com mais 5 amigos que o seguiam. Essas práticas enfraqueceram seu corpo, ele se tornou um cara que jejuava muito, né? Tornou-se uma seta, né? Ele jejuava muito e essas práticas enfraqueceram o corpo dele. E seu espírito não responderam às suas dúvidas e interrogações. Depois de abandoná-las, sentou-se sobre uma figueira sagrada e após longas meditações já atingiu a iluminação, a descoberta da verdade. Durante 45 anos pregou por várias regiões da Índia e faleceu aos 80 anos no bosque de Kusinagara. Kusinagara é aquela região da Índia, entre Índia e China mesmo. Então esse rapaz ele procurava saber a origem do sofrimento, por que nós sofremos, né? Por que existe dor? Por que existe isso? Por que existe aquilo? Existe uma recompensa para aquele que vive, né? Então, essa foi o grande trabalho de Buda, né? Saber qual a origem de tudo, né? E qual o fim, se havia alguma premiação para aquele que vivesse. Então, nós vivemos por viver, né? Eu considero uma filosofia assim muito relevante para nós. Porque se eu vivo apenas para mim mesmo, ou eu vivo para o outro? Se eu vivo para mim mesmo, minha vida não tem sentido. E se eu vivo para as pessoas, a minha vida passa a ter sentido. Logo, enquanto Siddhartha estava preso preso que eu falo no sentido de morar, de estar longe do mal social, dentro dos seus palácios, e não conhecia o mundo real, então a vida dele não tinha sentido, né? Qual o sentido da vida de Siddhartha, né? Mas quando ele sai, aí então ele passou a ter sentido na vida, passou a conhecer o povo, passou a trabalhar com o povo, passou a ver o povo, né? Isso tudo entre o século IV e V ou VI, né? Foi de século IV aproximadamente antes de Cristo, né? E século VI, né? Sexto ao século V antes de Cristo. Então, o Siddhartha, ele nasceu, como eu já falei, em uma família nobre do Nepal, Rajá, e ele gozando desde a natividade o título de príncipe, sendo criado em confinamento no palácio até os 29 anos. Quando, após desabrochar para o mundo conhecendo suas fragilidades, fica chocado ao descobrir doenças, velhice, morte. A partir daí, esmera-se por conseguir respostas que expliquem as causas do sofrimento humano. Juntando-se a um grupo de ascetas, como já foi falado, indivíduos que praticavam o exercício prático, que leva à efetiva realização da virtude e à plenitude da vida moral, iniciando um período monástico de 6 anos, no qual apenas jejuou e meditou. Esta autoflagelação, entretanto, não proporcionou a Siddhartha a elucidação de seus questionamentos,
O que houve foi frustração que o leva à separação do grupo originário, quando, numa oportunidade solitária, sentando sobre uma figueira, tem a revelação das 4 verdades nobres do budismo, cujo conteúdo sintetiza sua doutrina, né? O resumo do ICP. Então, meus irmãos, então era um cara bem intencionado, né? O Buda, ele era uma pessoa bem intencionada. É interessante também dizer que essas práticas enfraqueceram seu corpo e seu espírito, né? Como a gente já falou. Ele faleceu aos 80 anos no bosque de Kusinagara, como eu já falei, e no século III a.C., o budismo expandiu-se pela Índia, pelo Ceilão, pela Birmânia e pela Pérsia, e pelo mundo grego, né? Entre os séculos I e VI a.C., depois de Cristo, I e VI depois de Cristo, foi a vez de países como Tailândia, Sumatra, Java, Nepal, Tibete, China, Coreia e Japão receberem profundas influências budistas. Então, os budistas, eles eram missionários, eles eram monges missionários, né? E como era uma religião que qualquer um poderia fazer parte, né? E pregavam a verdadeira filosofia do sofrimento humano, né? Do social, então agariava muitas pessoas vinham para ver essa novidade. Por quê? Porque não existe, né? Não existia naquela época uma coisa assim tão que se preocupasse com o pobre. O povo queria alguém que se preocupasse com eles. Aí surge o budismo. Logo, essa expansão foi acompanhada da formação de várias correntes budistas. As duas mais importantes são a Hinayana, mais conservadora, cujos discípulos buscam a libertação, né, ou nirvana individual, e a Mahayana, cujos discípulos eles acreditam na realização dos homens nesta vida mesmo e acham que aquele que se liberta deve se colocar a serviço da libertação dos outros. Então aqui ele está falando das duas correntes principais do budismo, a Hinayana e a Mahayana. A primeira é mais conservadora e a segunda é mais liberal. Com a invasão muçulmana, o budismo foi praticamente extinto na Índia, devido à difusão do islamismo, apoiado pelos governantes invasores, né? Essa difusão do Islã dividiu o mundo, ele dividiu o mundo budista em 3 áreas, sem comunicação. O Sudeste Asiático, que é o Ceilão, Birmânia e atual Mianmar, Tailândia e Camboja. E a Ásia Central. A Ásia Central é o Nepal, Butão, né? Sikkim e Tibete. E o Extremo Oriente, que é a China, Coreia, Vietnã e Japão. Devido às razões políticas, o budismo na China e no Tibete decaiu. Porém, desde os fins do século XIX, vem reerguendo-se na Índia. Várias figuras importantes da cultura indiana, como Gandhi, Nehru e Radhakrishnan, demonstram grande simpatia por essa religião. Mesmo estando muito mesclado ao hinduísmo, é possível apontar diferença entre ambos. Para os budistas, o universo e todas as coisas e os seres são caracterizados pela impermanência, ou seja, tudo está em constante transformação. Até mesmo as ideias e os pensamentos. Além disso, não é possível saber de que substâncias são feitas as coisas e os seres. Todos os fenômenos, mesmo o homem, são constituídos de combinações de partes do corpo, o intelecto e a alma e as emoções, e que estas morre também o indivíduo. Outra coisa também é que o budismo não considera dessa maneira a existência de um espírito ou alma imortal, ao contrário do hinduísmo, porque o homem desconhece o princípio da impermanência e agrega-se que é transitório na sua existência. Além disso, cria a ilusão de um eu eterno, transformando em centro de seus desejos egoístas. E outra coisa também, com essas ideias, elas chocam-se com a realidade
que cerca, que é a dinâmica e está constante em transformação. O homem se frustra e se angustia, tornando-se prisioneiro do sofrimento. Os ensinamentos de Buda procuram superar essas limitações individuais e eliminar o sofrimento. O Nirvana é a libertação dos sofrimentos, né? Quando o homem toma consciência de sua natureza, que é igual à natureza de todas as coisas, essa libertação só pode ser atingida pela própria pessoa. No budismo não há nenhum Deus capaz de salvar os homens, pois todos os seres podem chegar a atingir o estado de Buda, de iluminação. Os estudos e a leitura das palavras de quem atingiu a Nirvana constituem os primeiros passos do caminho da libertação. É preciso que cada um encontre seu próprio caminho, não se entregando a um tolo sacrifício de seus desejos, nem querendo realizar tudo aquilo que tem vontade. O ideal Nirvana, Mahayana, é o homem desligar-se das coisas do mundo, geradoras de seu sofrimento. Já para Mahayana, é porque é difícil mesmo, Mahayana, o ideal é o indivíduo iluminado permanecer no mundo até que todos tenham se libertado, pois cada um é parte de todos os outros. Então, para um grupo, a salvação é individual e nenhum Deus pode salvá-lo. Para o outro grupo, uma vez iluminado, o indivíduo deve permanecer no mundo até que todos sejam iluminados, né? Sem falar que os hinduístas consideram Buda, o Buda a nona encarnação do Deus deles, né? De um dos deuses deles. Então, falar um pouco das seitas budistas, né? A história do budismo, ela é marcada pelo aparecimento de inúmeras seitas e correntes diferentes. Hanyana e Mahayana são as mais importantes, mas em cada país o budismo adquiriu características peculiares. No sudeste asiático, monges Theravada, né, levam uma vida bastante diferente da dos primeiros discípulos de Buda, de cabeça raspada e vestido com manto amarelo. Eles não possuem nenhum objeto material e não tocam em dinheiro, vivendo das esmolas dos outros. No Ceilão, o budismo é hoje uma religião mais importante. Na Tailândia, é a religião oficial. No Tibete, o movimento de reforma acontecido no século XV originou um budismo diferente, cujos dirigentes se chamam Dalai Lama. O movimento missionário Dalai Lama estendeu a região para a Mongólia, Manchúria e a China do Norte. Em 1951, a China invadiu o Tibete e iniciou a irradiação do budismo no país. O atual Dalai Lama, líder espiritual e herdeiro legítimo do governo tibetano, encontra-se refugiado na Índia. Mas, como já dito, o budismo introduziu-se na própria China, no primeiro século depois de Cristo. Sua influência sobre os usos e costumes chineses foi enorme e mesmo algumas doutrinas apenas esboçadas na Índia foram desenvolvidas na China. A grande absorção do budismo na China deveu-se à sua semelhança com o taoísmo, religião bastante difundida no país. O budismo chinês adentrou no Japão em torno de 538 d.C. e nesses países adquiriu características de uma religião de Estado, ou de estudo, né? Prestigiada pelos governantes. No século XVIII, a peregrinação contra o cristianismo obrigou todas as famílias a inscrever-se num templo budista. Essa religião passou assim a vincular-se ao culto dos ancestrais. Mais tarde associou-se à atividade de assistência social em hospitais, asilos e orfanatos. Elementos da cultura japonesa, como o teatro no, a arte de arranjos florais, o judô, o karatê e outras técnicas de defesa corporal impregnaram-se elementos budistas. Então, o budismo ele passou de uma religião de pessoas simples, ele foi introduzido no Japão e lá no Japão também ele passou a ser uma religião de Estado. Todo cidadão nasce budista, né, como diz o outro, né? Então, é como se a pessoa, quando fosse nascer,
ele não escolhe a religião, quem escolhe é o Estado, né? Então, nesse negócio, eles foram crescendo, né? E chegaram a influenciar, até mesmo pela disciplina, pelo que eles prometiam, a todo o Oriente, né? Todo o Oriente. Ou Extremo Oriente, como nós chamamos. O Zen Budismo. O que é o Zen Budismo, né? O budismo, ele surgiu a fim de amenizar os sofrimentos dos miseráveis, que inferiorizados na sociedade hindu, poucas esperanças tinham. Para o budismo, apenas a prática de rituais não supera o ciclo de renascimentos e mortes. É necessário obter a virtude que vem de responsabilidade individual. O Zen Budismo surgiu da fusão de certos elementos do taoísmo com o budismo no século VII depois de Cristo. Baseia-se na simplicidade e na aversão à agressividade e à ambição. O nome deriva do termo hindu dhyana, que significa meditação, e seus equivalentes Chan, que significa em chinês, e Zanzen em japonês. A medida zen budista consiste em ficar sentado, de pernas cruzadas e espinha ereta, sem pensar em nada especial, mas também sem reprimir os pensamentos que surgem na mente. A respiração pausada e abdominal e um dos pontos básicos da técnica desses procedimentos vem do termo zazen, que significa sentar-se e meditar. Outra forma de meditar é refletir sobre frases oferecidas pelo mestre. Essas frases são absurdas, não têm nenhuma lógica, e seu objetivo é levar a meditação. Chamam-se koan. Observe algumas. Qual o som de uma só mão batendo palmas? Se tens bastão, te darei um. Se não tens, tirarei o que possuis. São frases citadas durante a meditação dessas mãos. Eu achei no ICP também uma fala sobre o Budinha, né? Tem aquele carinha que sempre nas casas das pessoas ele está sentado, né? E ao redor um bocado de dinheiro perto dele. Será que ele existe mesmo? Será que o Buda... Porque o Buda mesmo, de tanto meditar, Siddhartha Gautama, de tanto meditar, ele ficou magrinho, né? Esquelético, né? Porque como é que você vai ser gordo se você não come, não se alimenta, né? Se alimenta uma vez por dia. O budista, o monge budista, ele se alimenta uma vez por dia. Não tem como um cara desse ser fortão, né? Mas estou falando no sentido de ser gordo, né? Obeso, que nem aquele Budinha, né? Então, o Budinha do Brasil. Quem nunca viu a imagem carismática do Budinha japonês? Barrigudo e baixinho sentado na posição de lótus. Muito comum em nosso país, essa silhueta de Buda é completamente equivocada. Siddhartha Gautama era hindu e nunca teve essas características. Antes disse que chegou a emagrecer até a ponto de ficar em pele e osso, por se dedicar a práticas austeras. A crendice popular prega que o ato de deixar a imagem do Budinha de costas para a porta é capaz de impedir que os males entrem em sua casa. É muito frequente também o depósito de moedas e sua volta como uma espécie de oferenda. Entretanto, essa imagem não surgiu do imaginário popular. O Budinha realmente existiu. A verdadeira identidade do Budinha é Otei ou Otei-san. Era um monge zen chinês, peregrino e que possuía exatamente os traços anatômicos aqui destacados. Devido à sua aparência farta, artisticamente foi integrado em muitas obras artísticas e poesias. Não há dados precisos acerca de quando e por que ele passou a figurar entre os santinhos da sorte. Otei-san faleceu em 916 d.C. Aí você me pergunta, o budismo hoje é expressivo? Né? O ICP também responde, embora os preceitos budistas não tenham a pretensão de possuir uma validade absoluta, contempla-se entre seus adeptos um ardor missionário bastante expressivo. Essa filosofia, propagada
propaga o próprio desejo de Buda de que seu conhecimento seja transmitido ao mundo e não restrito a um grupo específico do meio budista. Após a morte do Buda, o grupo religioso passou a se afastar, aliás, a se alastrar em regiões bastante além de suas origens, apresentando um discurso que versa sobre a libertação de todos os homens. O budismo hoje possui um número de seguidores equiparável ao número de evangélicos, conquistando a simpatia de inúmeras pessoas no Ocidente. Meus amigos, só falando um pouco sobre também o cânon budista, isso é importante também. A principal obra canônica budista é o Tripitaka, assim conhecido como coleção budista, traduzido no sânscrito para coleção tripla, ou 3/6. Esta obra encerra os escritos de Buda mais antigo e consiste na organização de 31 livros em 3 volumes, ou sextos. O primeiro é o sexto da disciplina, Vinaya Pitaka, que versa sobre normas que devem ser observadas pelos monges e monjas. O segundo é o sexto do discurso, Sutta Pitaka, cujo conteúdo constitui-se dos sermões e parábolas de Siddhartha e seus discípulos. E finalmente o terceiro, o sexto da última doutrina, Abhidhamma Pitaka, que são comentários baseados nas doutrinas budistas em geral. Para aumentar mais a linguajar, nossa língua, eu acredito que daí foi que veio a palavra Pitaka, foi do livro do Buda. Só uma ligeira um ligeiro pensamento, E para concluir nosso estudo de hoje, dei para vocês um texto aqui da nossa revista Lições Bíblicas, Heresias e Modalismo, do pastor Ezequias Soares. Diz assim: sobre a salvação do pessoal do Oriente, das doutrinas, dos ensinamentos, de Buda. E isso vale para todos os que querem ser salvos através do esforço próprio, como se o esforço próprio fosse capaz de salvar alguém que não pode, Então, sobre a salvação, não há vínculo algum entre a salvação bíblica com aquilo que é chamado de salvação pelos movimentos sectários. Em outras palavras, as seitas negam a doutrina da salvação pela graça mediante a fé. Efésios 2:8, E o versículo 9 também, Tito 3:5. Por acreditarem apenas no esforço humano para obter aquilo que chamam de salvação e na reencarnação. Leia Salmos 78:39, Hebreus 9:27. Então, a conclusão, a gente pode concluir dizendo que o que faz as seitas rejeitarem o autêntico cristianismo hoje? Vamos adequar nossos métodos de evangelização às missões, a fim de ganhar para Cristo os que seguem tais seitas. Por falta da palavra de Deus, tais pessoas estão parecendo sem quaisquer esperança de ver Deus. Mostremos-lhes, pois, que o Senhor Jesus é a única solução. Você está disposto e preparado para ganhá-los para Cristo? O momento é chegado. O glossário, ele diz assim, no glossário: mantra, segundo as filosofias da Índia, trata-se da repetição de palavras ou expressões a fim de se chegar ao êxtase espiritual. Aquilo que a gente já falou, E a máxima sentença, a transcendental, é muito elevado, superior, excelso demais, Aquele que transcende ao sujeito para algo fora dele. Então, o que nós podemos dizer é que se a gente pode ajudar os nossos amigos orientais ao chegar ao pleno conhecimento da verdade. Lembrando, João 1:9. João 1:9. O que diz João 1:9? Ali, em Jesus, estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então, a religião, o verdadeiro iluminado, que pode iluminar as trevas, dissipar, não é iluminar, é dissipar as trevas, é a doce pessoa de Jesus. Então, meus amigos, fico por aqui e agradeço a você que chegou até aqui nesse vídeo.
Não esqueça de deixar o seu like, né? O seu comentário, e nós agradecemos. Obrigado a todos, que Deus abençoe a sua vida.